Fala galera do nono ano, e aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como vocês passaram essa semana? Espero que tenham passado bem. Semana retrasada foi mais agitada, né? Penso eu que essa tenha sido mais tranquila aí pra vocês. Espero que vocês tenham ido bem nas provas também. Acredito que sim, bora, isso aí. Vamos que vamos, viu moçada? E essa quarentena forçada aí, tá de boa? Hã? De boa é dura, né? Oh, meu Deus, isso aí, vamos que vamos, viu? Galera, seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica DCD. A gente vai falar um pouquinho hoje também sobre alienação, né? Alienação. Você se considera alguém alienado? Pensa aí. Tempo. Você se considera alguém alienado? Eu vou te falar, hein? Não é difícil se encontrar nessa situação, é muito mais fácil do que a gente imagina. Quando a gente não faz uma boa gestão das nossas emoções, quando a gente não se atenta a coisas que são primordiais, fundamentais, quando a gente negligencia alguns princípios, quando a gente negligencia algumas ações, a gente acaba correndo um sério risco de se encontrar nessa situação de alienação. A gente está vivendo uma questão de uma polarização política muito grande no nosso país, né? Entre esquerda e direita, né? Os pró-Bolsonaro, os anti-Bolsonaro, aquela questão toda, né? Fala-se muito do PT. Enfim, não estou aqui para defender nenhum lado, nenhum outro, não estou aqui para colocar lenha nessa fogueira toda. Mas a gente vive em questões assim, né? A gente está passando por uma situação e não tem como a gente simplesmente se desligar para essas coisas, né? Não se atentar, achar que isso não importa, achar que isso de alguma forma não vai afetar a minha vida. Com certeza isso afeta. Isso afeta, com toda certeza. O que está sendo decidido em Brasília agora nesse momento, o que tem sido decidido, o que tem sido feito lá, seja em qualquer âmbito, você pode ter certeza que de alguma forma, né, mesmo que guardado as proporções de uma situação ou outra, nos afeta diretamente ou indiretamente. Mas quando a gente fala assim de alienação, quando a gente fala desse tipo de assunto, a gente não tem que pensar só num contexto político, né? Não é apenas nisso. Acho que antes da gente até abordar essas questões, a gente precisa entender um pouquinho o que é alienação, né? O alienado ele tem uma característica. O alienado ele acha que ele é o dono de si mesmo, por exemplo. O alienado ele é um cara que ele é muito fechado para uma segunda opinião. Ele é muito fechado, às vezes, para o próprio diálogo, né? Para uma comunicação, para pensar, para dialogar, para refletir. Pessoa que ela... que se identifica, aí, as suas características se identificam, né, com esse conceito de alienação, aquela pessoa que vive numa bolha, né, e ela acha que o mundo é daquele jeito, que ela imagina, idealiza e pronto, acabou. Você vê muito isso na internet, você vê isso muito em Twitter, você vê isso muito em Facebook, né, pessoas que, cara, aquelas, né, querem opinar tudo, têm razão de tudo, são absolutamente, né, críticos, extremamente, né, críticos. Então é complicado às vezes lidar com pessoas assim. É lógico que existem níveis, né, de níveis de alienação, né, às vezes um pouco mais alto, um pouco mais, né, digamos, numa profundidade maior, e existem um nível também de certa forma mais superficial, né. Eu acredito que em algum assunto, de alguma forma, todo mundo é um pouquinho alienado, né? A gente não consegue ter noção de todas as coisas, a gente não consegue saber absolutamente tudo, né? E a gente é extremamente manipulado, por exemplo, pela mídia, né? As informações às vezes não chegam como deveria chegar, em muitos casos a gente vê isso, né? Graças ao advento da internet, a gente consegue ter acesso a muita coisa que antes não tínhamos acesso, né? Mas a gente consegue perceber isso, né? Mas, por exemplo, a indústria, né, da publicidade, né, por exemplo, né? A gente, cara, você vê um comercial de televisão, você vê um comercial na internet, cara, algo absurdo, né? Vamos falar da Coca-Cola, por exemplo, que é algo já que de muito tempo trabalha dessa forma, né?
cara, ela utiliza ali de gatilhos mentais, ela utiliza ali de técnicas que, cara, te manipulam de uma forma absurda. Né? Você vê lá, só de ver lá o barulhinho lá de uma garrafa sendo aberta, né? O tss, lá de uma garrafa sendo desrosqueada, a tua mente já, cara, tu já fica salivando, né? Para quem gosta, é lógico, né? Mas a maioria, né? Boa parte, né? Gosta muito eu tenho dificuldade, assim. Eu já tentei parar de beber refrigerante várias vezes e é uma luta, né? Mas assim, tô fazendo uma redução de danos, né? Tô bebendo quanto menos possível, aquela coisa, mais no final de semana, quando vai na casa de alguém, diminui muito, porque a gente sabe que faz um mal danado, né? Mas é interessante, né, como funciona, né? Você vê um barulhinho ali no comercial, você vê, você pensa que tá com sede, mas você não tá com sede, não é porque você tá... Não, cara, é gatilhos mentais que mexem com você, que despertam em você, que aguçam você, né, a ter o desejo, a correr atrás e assim por diante. Mas isso é em várias áreas, na verdade, né? Em várias áreas aí funciona dessa forma. Então, em todo tempo parece que querem nos manipular, digamos assim, né? E no fundo também, de certa forma, a gente se permite, a gente talvez até goste, não sei, isso já é discussão para uma sala de aula, isso já é discussão para um outro momento. Eu não estou aqui para fazer afirmações a respeito disso, eu quero trazer uma reflexão sobre esse tema, fazerem vocês pensarem sobre isso, né, e se atentarem sobre essa questão. É muito importante, muito importante. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes assim, ó, defende time de futebol, né? Eu falei a respeito no contexto político no início da fala aqui da aula, né? Mas, por exemplo, clube de futebol. Cara, tem gente que chega ao ponto de brigar por causa disso, não é verdade? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim que, cara, você fala do meu time e tal, aquela coisa, um é corintiano, outro é palmeirense, o outro é isso, o outro é aquilo, é um absurdo, né? Sai no tapa, sai, né? É grito. Hoje em dia a questão política, cara, quantas vezes a gente vê, às vezes, né, um almoço em família, às vezes o negócio ali desanda porque alguém fala alguma coisa do fulano, o outro vai lá e discorda, e pessoas brigando, amigos brigando, e textão no Face, direta no Twitter, e o pau quebra, né? Então, assim, isso fala muito a respeito de uma certa alienação da nossa parte, né? Eu não estou dizendo que a gente não deva ter opiniões próprias, devemos. Eu não estou dizendo que nós não devamos ter senso crítico, isso é muito importante ter um senso crítico, mas alienação já é aquela coisa cega, né? Você defende com unhas e dentes como se soubesse de tudo, como se a tua opinião fosse soberana e não houvesse possibilidade de você estar errado, ou enfim, é aquela coisa, é um nível muito hard, é um nível muito forte, é uma coisa muito, cara, cabulosa, mas vai por mim, é muito comum de a gente se deparar com pessoas assim, e também não é tão difícil a gente, né, caminhar por essa trilha, se a gente não se atentar, se a gente não guardar, né, o nosso coração, se a gente não tiver um equilíbrio emocional, se a gente não ponderar algumas coisas, a gente acaba se deixando influenciar, a gente acaba se deixando ser levado por algumas correntes e eu vou te falar, não é legal, né? Todo extremismo, todo exagero, tudo que é muito, cara, dessa forma é prejudicial, seja o que for, pode ser até no âmbito de religião. Se você for ver na história, né, na própria igreja, né, você vai ver que houveram ali, em alguns momentos, pessoas que mataram em nome de Deus. Cara, isso é uma coisa absurda. Você ainda se depara com coisas como essa, por exemplo. Né? Você se depara ainda com algumas religiões ainda, que, né, com uma determinada religião, né, tem sua maior concentração no Oriente Médio. Vocês sabem do que eu estou falando, que a gente vê situações como essa, a gente ouve situações como essa, né, de extremistas, né, que acabam, cara, matando em nome da fé, tirando a vida de pessoas em nome de uma fé. Então, você vê pessoas assim se perdendo nesse sentido. Isso não é tão difícil de acontecer, infelizmente. Então, se você parar para analisar, em várias áreas da vida, é num contexto político, desde um clube de futebol, tem gente que faz loucura, acontece briga em estádio que pessoas morrem por causa disso. Então é cabuloso o negócio, é assustador,
E a gente acha que às vezes a gente acha que a gente está muito aquém de tudo isso e tal. Mas a gente precisa fazer sempre uma análise, a gente precisa fazer sempre dar uma analisada, ponderar as coisas, pensar, refletir, se a gente não está se deixando ser manipulado por algum tipo de corrente, se a gente não está se permitindo ser alienado, né? Ou seja, pela mídia, por um partido específico, por uma corrente específica, por algo, entendeu? Que às vezes acaba ali nos contagiando, nos contaminando, um conceito, uma filosofia, coisas do tipo. Como eu disse até, às vezes a religião acaba deixando a gente alienado. Então a gente precisa estar muito atento com isso. Uma técnica que eu acredito que nos ajude muito é a técnica do DCD, né? Que a gente tem falado sobre isso. Eu iniciei o vídeo falando sobre isso e eu acredito que isso nos ajuda muito. Não somente, né, a gente conseguir ter um equilíbrio emocional, isso é muito importante, isso é muito legal. Não somente a você filtrar os pensamentos negativos que surgem. Quem aqui passa um dia inteiro sem que surja um pensamento negativo na sua mente? Hein? Talvez você está vendo esse vídeo agora de manhã, né? Sei lá, você acordou 7 horas, 8, um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas às vezes a gente acorda e já vem um pensamento negativo e a gente já fica mal. E às vezes a gente nem percebe, né? É uma coisa assim bem automática, né? E a nossa mente já vai assimilando certas coisas. Lembra lá do fenômeno RAM também? Né? Às vezes alguns acontecimentos, algumas memórias ruins acabam sendo gatilhos, né, para outras coisas. A gente acaba reagindo de uma forma que a gente nem sabe o porquê. Sabe aquele dia que você acordou triste e você nem lembra o motivo, você não sabe nem explicar por que você está triste? Aí você fica mal, você fica meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, se a gente não aprender a lidar com as nossas emoções, se a gente não aprender a fazer uma boa gestão dos nossos pensamentos, das emoções, dos nossos sentimentos, a gente acaba ficando cativo, a gente acaba sendo vítima de nós mesmos, né? E a técnica, né, do DCD, você lembra lá o que se fala, do que se trata o DCD? Duvidar, criticar e determinar. Duvidar, criticar e determinar. Então, toda vez que alguém vem com alguma coisa, né, lança sobre você, alguma coisa diretamente a você, às vezes até uma acusação, às vezes uma crítica extremamente pesada, às vezes um confronto, ou até mesmo alguém querendo te persuadir, te manipular, você precisa, né, ter o hábito de aplicar essa técnica. Falou, peraí, primeiro eu duvido. Não duvida da pessoa necessariamente, eu não estou aqui querendo induzir você a duvidar de pessoas, a ser, né, tá sempre ali desconfiado. Não é disso. Mas é uma questão de um senso crítico, é a questão de você refletir sobre toda a informação que tem chegado até você, até tudo isso que eu estou falando aqui, reflita sobre isso. Coloque em prática. Então, por exemplo, surge alguma coisa, alguém te fala algo, duvide, fala, não, peraí, deixa eu pensar, critique. Não necessariamente a pessoa, não estou dizendo aqui que você tem que discutir com a pessoa, aquela coisa acalorada, perder a cabeça, falar o que não deve, fazer o que não deve, não é nada disso. Mas a primeira coisa é duvide. Espera aí, deixa eu ver se isso é verdade, deixa eu checar. Né? Um outro exemplo é essa questão de fake news hoje em dia, né? O que mais tem, meu Deus, tá na internet é verdade, né? Tem uma turma que, né, recebeu no WhatsApp e já tá disparando geral já. Eu sei que talvez isso não afete tanto a geração de vocês são, né, mais conectados, talvez mais atentos a essas coisas, mas às vezes a gente acaba sendo vítima de algumas coisas também. Então, quando você coloca essa técnica em ação, né, duvidar, criticar é você ponderar, você analisar, peraí, primeiro você duvida, fala, não, eu não sou isso que você está dizendo que eu sou. Aí já tem a ver com o lance da identidade que a gente tem falado, beleza? E a terceira coisa é determinar. Você precisa determinar, precisa saber quem você é, você precisa ter os teus valores, os teus princípios bem definidos, moçada, isso é muito importante, porque vem qualquer corrente filosófica, qualquer linha de pensamento mirabolante aí te arrasta, te leva fácil. E às vezes alguns valores que você aprendeu de berço, família, né, criado na igreja com valores, né, familiares, princípios,
às vezes chega lá adiante, numa época aí de faculdade, seja o que for, e para você aquilo já não faz mais sentido, né? Já não existe mais verdade absoluta, né? Como se fala disso, né? Então, hoje em dia fala-se muita coisa, a gente precisa se atentar, a gente precisa saber quem nós somos, nós precisamos saber, né, de uma forma muito clara quais são os nossos valores, os nossos princípios. A gente precisa, né, desse negócio de autoconhecimento. Cara, isso é poderoso, moçada. Autoconhecimento é algo poderoso. Gerenciar bem as suas emoções e, sabe, aplicar algumas técnicas que vão nos ajudando a filtrar, vão nos ajudando a lidar com algumas divergências, algumas dificuldades, algumas ciladas aí que podem surgir no dia a dia. Então, coloque em prática essa técnica aí do DCD. A tarefa de hoje para vocês é você citar um exemplo só, um exemplo, beleza? Não precisa ser mais do que isso, mas também não aceito menos do que isso, beleza? Um exemplo de uma situação que você aplicou esse conceito, essa técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. Maravilha, temos falado muito sobre isso. Qualquer dúvida me manda um alô e a gente vai se falando. Você precisa colocar isso lá na plataforma. Pode ser no formato de uma frase, pode ser lá 3 linhas, 4 linhas, não precisa ser muito longo, mas também não adianta lá colocar uma palavra. Você precisa contar uma situação. Maravilha? Falou, ó, teve um dia tal que veio um pensamento ruim e tal, eu duvidei, critiquei e determinei. Falei, não, eu sei quem eu sou, tem nada a ver comigo, bora! Beleza, gente? Maravilha! Então, preste atenção também a respeito dessa questão de alienação. Falamos aqui, ó, 15, 16 minutos, não deu para se aprofundar muito. Em sala de aula eu gostaria, né, quando a gente tiver a oportunidade, a gente falar novamente sobre isso. Quero ouvir vocês, trazer algumas informações para agregar aqui, contribuir com a nossa aula. Mas pense sobre isso. Se você também não está se deixando se levar aí por alguma onda, por algum movimento, né, que de alguma forma aí tem te prejudicado, tem te bloqueado, tem te alienado, tem travado você de alguma forma. Beleza, moçada? Forte abraço, ótimo final de semana, Deus abençoe, valeu e faça a tarefa. Maravilha? Tchau, tchau.